Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 23 de dezembro de 2025, 11 horas, horário de Brasília. Tropas russas atacaram suas posições em Zaporizhia, quer dizer, as posições delas próprias, né? Em Constantinivka, grupos de infiltrados são eliminados. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, peço a todos que deem um like, peço a todos que, se possível, quiserem ajudar o canal, quiserem me retribuir com o trabalho que a gente faz, levando a verdade para vocês, que compartilhem o vídeo, o canal, que compartilhem sempre e assim vão ajudar o canal a crescer. Isso é importante. Façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Eu conto com vocês. Obrigado. As tropas russas atacaram suas próprias posições em Zaporizhia, que causaram pânico, resultaram na morte, inclusive, de um número grande de soldados russos. Isso porque quem estava na posição russa não esperava que fosse atacado pelos próprios russos, né? O regimento de fuzileiros motorizados da Rússia, de número 1441, ou seja, o 1441, relataram erros críticos na gestão das operações de assalto de seus comandantes, devido à falta de coordenação adequada e ao desconhecimento da situação real. O comando enviou repetidamente, mais de uma vez, grupos de assalto para áreas ocupadas por suas próprias unidades. Informação truncada, informação mentirosa que eles mesmos muitas vezes criam, acho que é por causa disso. E os relatos dão detalhes desse incidente mais recente, e é um incidente crítico, né? Um incidente muito ruim para eles, né? O grupo foi enviado, né? Uma tropa foi enviada para um assalto noturno contra a Ucrânia, sem coordenadas precisas, ou um mapa atualizado do posicionamento das tropas ucranianas. Os combatentes concluíram a missão, lutaram com bravura, realizaram uma limpeza, eliminando todo mundo, e quando foram examinar os corpos, descobriram que eram soldados russos de uma unidade vizinha. O comando russo tentou atribuir o incidente a um erro de mapa. O mapa é que estava errado, o mapa é o culpado. E a uma mudança de fronteiras. Mas o pessoal entende que isso é resultado do caos que existe no exército russo, no caos no comando e da completa falta de controle sobre a situação. Os soldados arriscam suas vidas não por causa do inimigo, mas por causa da incompetência dos comandantes e da falta de comunicação entre as unidades. Tais incidentes minam cada vez mais o moral dos invasores, que percebem que podem se tornar vítimas não apenas das forças da Ucrânia, mas também de seus próprios oficiais, de seu próprio exército. Vale lembrar que um dos problemas mais graves que afligem as forças russas na Ucrânia é a incapacidade de se comunicarem de forma confiável e segura. Durante a guerra, os serviços militares e de segurança ucranianos interceptaram repetidamente comunicações entre unidades russas em campo e até mesmo conversas entre oficiais superiores no terreno e de seus superiores. E os ucranianos não são os únicos que prestam atenção nesta conversa. Por exemplo, o quartel-general de comunicações do governo do Reino Unido, ele também, que é o equivalente à Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, tem monitorado conversas dos russos sobre o baixo moral e diversos incidentes de fogo amigo. Ou seja, russos atacando russos, né? Porque desconheciam, achavam, receberam as informações para atacar uma determinada posição como ucraniana. E os que estavam lá viram os russos se aproximando, não deram bola. E aí foram atacados e foram eliminados. Diversas vezes já aconteceu isso. Essas interceptações são possíveis por vários motivos. Primeiro, as capacidades da guerra eletrônica da Ucrânia são notavelmente boas e foram reforçadas pela generosa assistência dos Estados Unidos da América, incluindo a inteligência em tempo real e um nível sem precedentes de compartilhamento de informações, o que pode facilitar para os ucranianos saberem onde e quando interceptar as comunicações das forças russas. Outra explicação é que as capacidades russas são realmente precárias.
tendo sido corroídas por anos de corrupção e de sanções. Eu gosto de citar, e sanções que todo mundo dizia que não estava fazendo efeito, né? Aqui no Brasil o pessoal cantava que não está fazendo efeito, o PIB da Rússia vai bem, eles estão ricos, né? Vejam agora como é que está a situação. E as forças ucranianas capturaram prisioneiros e veículos russos e descobriram o que eles estavam usando, né? Até pelo sofrimento imposto aos soldados, pela carência de equipamentos deles, de alimentação e de tratamento médico, onde eles forçam os soldados a irem combater mesmo feridos, quando eles são feitos prisioneiros, eles abrem facilmente o bico, ou seja, contam o que estava acontecendo e como é o equipamento deles, né? Em Constantinilka, os pequenos grupos russos de infiltrados são eliminados um após o outro pelas equipes ucranianas. As tropas russas realizaram uma operação especial perto de Constantinilka, na região de Donetsk. A informação foi divulgada recentemente pelo líder checheno Ramzan Kadyrov. Por quê? Porque o líder checheno enfatizou que os soldados do regimento de fuzileiros motorizados de número 78, o nome do regimento é Sever Akhmat, então ele é checheno, né? E do regimento de fuzileiros motorizados da Rússia de número 1194, no caso, eles repeliram as forças ucranianas que estavam fazendo um contra-ataque, contra as posições deles, dos russos, né? No entanto, os ucranianos afirmam que os russos sofreram perdas significativas nessa direção e que recuaram. E a senhora Anastasia, uma oficial, né, ucraniana, Anastasia Kaletska, chefe do Departamento de Comunicações da 4ª Brigada Mecanizada Pesada da Ucrânia, que está na região, combate na região, afirma que o exército russo invasor continua tentando assumir o controle de rotas logísticas das forças de defesa da Ucrânia na direção de Constantinilka. Há tentativas inimigas, diz ela, de assumir o controle de nossas rotas logísticas na direção de Constantinilka. No entanto, se estivermos falando especificamente da cidade de Constantinilka e seus arredores, os russos estão concentrando seus esforços em se aproximar da cidade em pequenos grupos. Eles estão se aproveitando das condições climáticas. Neste momento, o tempo em Donbás está muito nebuloso e mais fácil para eles se infiltrar. Essa é a tática deles, que já foi testada em mais de um local, em mais de um local, falou ela, né, a senhora oficial Kaletska, para um canal de TV ucraniano, o canal Expresso. E ela enfatizou também que o combate em áreas urbanas sempre foi difícil, independentemente de envolver defesa ou ataque. No entanto, esses grupos foram destruídos e têm sistematicamente sido destruídos. Praticamente nenhum grupo tem conseguido ultrapassar e se instalar dentro de Constantinilka. É a principal tática usada hoje pelos russos naquela região. Aí fala ela que, obviamente, se estivermos falando de desenvolvimento urbano, a situação é completamente diferente. Nas cidades sempre foi mais difícil defender e atacar, dentro das cidades, ela quis dizer, né? Portanto, esse fator precisa ser levado em consideração. Além de Pokrovsk, esta cidade é um reduto de uma cadeia defensiva que mantém os russos afastados há quase 4 anos. Então, quase 4 anos eles estão tentando ali desde o início da invasão russa, né? Agora ela cita, né, que como ele é próximo a Pokrovsk, ali tem mais de 100 mil soldados, 150 mil russos, que eles se dividem contra a cidade de Pokrovsk, a região, Mirnograd, Dobropilha, e também contra Constantinilka, que eles estão tentando avançar também ali na frente de batalha. Então, o Constantinilka é um dos pilares justamente que defende a região contra os russos, né? E eles estão firmes ali, e se a Constantinilka cair, na minha opinião, por exemplo, vai expor, né, a vulnerabilidade da região, e eu acredito que vai ser difícil. Os russos, embora que eles tenham muita gente, né? 150 mil homens é muita gente, eu às vezes fico meio cabreiro, e da maneira como eles estão avançando, sacrificando suas tropas, é uma coisa que talvez enseje as tropas ucranianas
tenham que recuar, né? Brevemente, penso assim, mas não em toda essa frente. Eu acho que onde está mais crítico hoje é dentro da cidade de Pokrovsk, que eles têm uma fatia da cidade, né? Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, não esqueçam de compartilhar e dar o like, é muito importante, preciso de vocês. E também, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.